com a gente. Então, de alguma forma, toda a radicalidade que existisse isolaria pessoas, não seria uma forma de trazê-las para a reflexão junto com a gente, de agregar nesse caminho, nessa reflexão. Exatamente. Não, pois é, então essas entrevistas serviram muito pra gente. Mas pra gente, assim, pra gente, não como material de criação, mas como pra gente se inspirar e começar a compreender mais o que a gente vive. Também outra pergunta, esqueci já, é sobre performance. Vamos embora. Sobre a performance e performatividade. A gente sabe que é uma questão muito complexa. E durante algum tempo no TCC, uns dias, eu soltei com isso, tentando entender. Mas não ia dar para a gente responder porque é muito complexo compreender essa linha e explicar. E a gente perderia o foco sobre o que era. Então, a gente é uma pesquisa para a cabeça de se continuar em mestrado, no doutorado, enfim. Mas a gente resolveu respeitar uma nomenclatura que já vinha sendo dita, que são as performances afro-brasileiras. E também, mesmo com isso, a gente, uma coisa tem mais ou menos certeza de que a gente não se propôs a fazer performance arte lá dos anos 60, 70. Não é isso. Mas a gente sabe que a gente está performando porque a gente está fazendo alguma coisa, a gente está em ato com as pessoas e, enfim, é o mesmo sentido de performance de jogador de futebol, performance de quem performa algo. Fiz um roteiro aqui, mas já foi. Já foi. Eu acho que também já foi. Acho que é isso. Mais dúvidas. Por sorteio, o professor Vacari vai começar. Quando teve esse sorteio? Foi agora que você sorteou, né? Você estava ali fora e sorteou com a mãe. Tá bom. Vou fazer todas as perguntas que a Mônica ia fazer. Bom, o que eu posso falar? Primeiro eu pedi desculpa porque eu não fiz uma leitura tão que eu costumo fazer, porque eu estou me recuperando da labirintite, eu estou ainda meio devagarinho, então eu pude fazer uma leitura, mas não do jeito chato que eu sei que vocês, quando me chamam, gostam que eu faça. Mas eu anotei bastante coisa, depois eu vou entregar para vocês isso aqui. Mas não vou entrar nesses detalhes, porque são detalhes, são coisas que eu fui anotando ao longo do trabalho, de terminologia. Acho que o texto melhorou muito da última vez que eu li para agora. É muito mais fluido, mais consistente também. Gostei muito do texto, muito bem escrito. Muito legal. E é difícil também escrever a 6 mãos, assim, é complicado, né? É difícil também, né? Você abrir mão de uma coisa, você entrar num acordo. Porque às vezes quando tem grupo assim, 3 pessoas, a dificuldade é essa, cada um escreve uma parte, você vê que cada um escreveu uma parte. Então, às vezes, também escolher um redator final que vai organizar essas ideias. Então, isso foi muito legal. Que é uma cilada, às vezes, o grupo sempre tem um que leva nas costas o outro, ou o trabalho fica meio parecendo Frankenstein, assim, cheio de peças, enfim. Então, aqui não. Aqui está um trabalho coeso, coerente com o que vocês estão fazendo. Eu achei muito bacana o material escrito. As coisas que eu tenho anotadas aqui são para depois a gente conversar. Adorei a apresentação, como da primeira vez, eu tinha gostado muito já. Acho que eu vi 4 vezes já. Me emocionei também, isso que é interessante, é a 4ª vez que eu vejo, e as 4 vezes eu me emociono com o trabalho. Eu acho um trabalho contundente, importantíssimo, fundamental para ser feito e seguido. Espero que vocês sigam com esse trabalho, que vocês não se restringam ao ambiente tradicional do teatro, por exemplo. Eu vi que vocês foram experimentar na rua. Claro que a rua vai dar outras coisas para vocês, ela vai exigir de vocês outras qualidades, outra atenção física, vocal, e saber lidar com as coisas. Na rua sempre vai ter um bêbado que vai entrar na porta, sempre vai ter um cachorro perdido que vai entrar uma criança. A rua tem sempre essas 3 figuras sempre aparecem. Às vezes é um bêbado querendo reger, também sempre tem uma orquestra sinfônica que tem um bêbado regendo a festa. Então sempre vai ter essas figuras e vocês vão ter que lidar com isso. E com o movimento da rua.
na rua a gente invade o espaço cotidiano e eu acho que esse trabalho ele tem que invadir o espaço cotidiano do carioca. E talvez do brasileiro, assim, né? Se vocês tiverem fôlego para ir em outras praças que não sejam só Botafogo, eu já faço um convite para vocês. Eu estou dando aula agora lá na Baixada Fluminense, em Caxias, e espero que vocês possam. Vai ter um evento talvez lá, depois eu queria conversar com vocês para apresentar lá, acho que é importantíssimo. Uma faculdade de pedagogia, de formação de professores, então é muito importante, assim. A gente vive um conflito muito grande lá também, na questão religiosa, muito delicado, a questão das religiões, né? A gente tem ouvido muita gente da palavra intolerância, acho tão ruim essa palavra tolerância, intolerância, e quando você tolera, você significa que você se coloca num lugar superior também, né? Tolerar o outro significa, não, eu aceito você. Acho que essa palavra não é uma palavra boa para se usar. Eu me lembro muito da experiência que eu estou falando um pouco de mim, desculpa, mas é quando vocês falam de vocês, eu também... Mas é porque eu trabalhei também numa ONG, chamada Escola de Gente, durante muito tempo. Eu fui um dos fundadores de um grupo chamado Inclusos e os CISOs. Não sei se vocês conhecem. E aí uma coisinha que eu acho que vocês devem ficar mais atentos, assim, talvez, porque eu acho que o grande erro nosso é a gente acreditar na igualdade. Acho que a palavra igualdade é complicada, porque na igualdade a gente vai se ferrar. Porque querendo a igualdade, a gente vai perceber que não tem possibilidade, porque somos diferentes, sim, todos somos diferentes. E eu acho que é essa percepção, aí não vou usar a palavra tolerância, aceitação, que são palavras que eu acho que são péssimas para isso. Aceitação, tolerância, mas é a percepção de que o mundo é diverso que vai permitir que a gente olhe de várias maneiras. E eu acho que isso é muito importante quando vocês no trabalho falam sobre identidade, essência. Eu acho que são palavras arriscadas também. Porque quando você fala de identidade, de essência, você estabelece que aquilo está fechado, harmônico, resolvido, estável. Na verdade, os estudos contemporâneos sobre isso falam muito mais sobre um processo identitário. Que no processo identitário você percebe também que você está aberto para transformações o tempo todo. Porque nós somos um processo identitário, não somos identidade nem essência. Somos processos. Como somos processos, a gente está em movimento, sendo influenciado por tudo que está à nossa volta. O tempo todo a gente recebe coisas, é atravessado por coisas, como o trabalho que vocês fazem. É uma experiência estética que nos atravessa, nos modifica, nos transforma, nos sensibiliza. Né? Estética nesse sentido, de estesia, de alguma coisa que afeta os nossos sentidos, que é o contrário da anestesia. Né? Então, eu acho que eu só tenho que fazer elogios ao trabalho, assim, e vi também como vocês avançaram nas questões pessoais, que para mim, pode ser, não sei se Vitor, Maria, Mônica, mas para mim eu acho que diante do que vocês estão fazendo é a menor das coisas. Eu acho que vocês têm que aceitar que esse trabalho é político, sim, e por ser político ele é importante dentro de uma universidade de atuação, porque o ator, o artista é um ser político, social e que tem uma função importantíssima. Isso já é um trabalho. Para mim, na minha visão, isso já é um trabalho que para mim é fundamental. Ah, você tem um problema de dicção, um problema de corpo, tudo bem, mas o que é você se entender como ser político? Você se entender, e não político no sentido de partido panfletário, mas político no sentido amplo, de entender que você, quando está na vida, quando você abre ou fecha portas para uma coisa ou para outra, você está sendo político. Quando vocês escolhem fazer o que vocês estão fazendo, esse trabalho ele já é político por essência, não. Mas ele já é político na sua natureza. Porque ele é político porque ele reconfigura o que é teatro. Também está em processo identitário, também está em movimento. E aí quando eu acho muito bacana o projeto das formas espetaculares, que é isso, é falar por que existe um jeito de fazer, um modo de fazer, o que está do nosso lado, nossos vizinhos que a gente não olha, as nossas matrizes culturais que a gente pouco vê, elas podem nos mostrar que o nosso teatro pode se movimentar e se transformar para lugares que a gente não está acostumado e que não tem um método. E tem essa possibilidade de ser atravessado por essas possibilidades, por essas fontes riquíssimas. Quantas aulas riquíssimas a gente teve aqui com pessoas que, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, não atravessariam a porta da universidade. Não viriam, saberes que estão na pessoa.
A Tati também fala na dissertação de mestrado dela, ela fala sobre isso, né? Esse saber que é corporal, que está no meu corpo, que transmite através do corpo e através da fala. Ele é corporal e oral, então o saber é outro tipo de saber, que a nossa educação também afastou completamente o corpo da... Né? O nosso sistema educacional, ele reprime o corpo, a sexualidade, ele reprime tudo. Então a gente trabalha com a questão de que corpos dóceis, os corpos estabelecidos numa cadeira. Então, um teatro que se deseja nesse lugar de mobilização do batucar, do cantar, do dançar e do narrar, ele é uma maneira de provocar um pouco o senso comum, e por isso político. Porque ele provoca a ordem estabelecida. Não porque ele vai levantar uma bandeira tal ou tal, mas ele na sua estrutura, na sua forma, ele já é político pela maneira como ele se apresenta. Porque ele já dá um tapa na cara no teatro tradicional, dramático, ficcional. Ele já mostra que teatro não é uma coisa só. O teatro são várias possibilidades, está em processo. Então isso é político, isso é ser político. Antes de levantar qualquer bandeira, assim como o Brecht, antes de levantar qualquer bandeira, a forma do que ele fazia era política por si só. Então, fazer na rua, ou fazer no shopping da Gávea, ou fazer no teatro João Caetano, é uma escolha que as companhias talvez nem tenham consciência, mas é uma escolha política. Quando eu vou para o shopping da Gávea, eu digo quem pode e quem não pode participar daquele evento. Quando eu cobro 40, 50, 60 reais, eu digo, olha, quem não tem 60 reais para dar não vai usufruir dessa possibilidade. Isso é um ato político. Né? Quem dizia quem pode votar, quem não pode, como pode, a partir de que idade penal, que é uma discussão que a gente está tendo. Então isso também tudo isso, a nossa vida, a gente está o tempo todo inserido nessa política de forma mais ampla, não essa política partidária, que infelizmente no nosso país está em um momento complicado. Né? Sempre teve uma democracia também em processo, a democracia também é esse lugar. Estou falando de coisas mais menos do trabalho deles, eu acho. Tem mais um minuto. Mas acho que é importante falar disso. Eu não sei, não tenho as perguntas que eu posso fazer para eles, eu acho, mas acho que é até para marcar para todo mundo um pouco assim, o que é. Sigam com o trabalho, por favor, continuem, não esmoreçam. Ele é um trabalho fundamental, importantíssimo. Fico feliz que tenha nascido aqui, na nossa universidade, que também a universidade às vezes é um espaço que é visto como uma coisa fria. A universidade também não são paredes e concreto, são seres humanos que também estão em processos identitários, se entendendo, se modificando. Vocês dão coisas para a gente dá coisas para vocês o tempo todo. Então, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo que vocês apresentaram hoje. Muito importante, fundamental o trabalho. Mesmo. Parabéns. Desculpa não fazer pergunta. Obrigada. Muito obrigada, professora Amor. Depois eu faço para ele. Então, eu também deixou muito deixar. Não, na verdade, assim, eu faço minhas palavras do meu bacalhau, eu acho importantíssimo. Vocês estão de parabéns, assim, muito. Trabalho muito bacana, muito importante, relevante, sabe? Para a gente, para o meio acadêmico, para vocês, para fazer teatro, pensar, para questão política, enfim. Está muito bacana. O texto também eu gostei muito de ler, eu tinha gostado da publicação. Me emocionei lendo lá, me emocionei lendo agora, me emocionei vendo uma pessoa que se emociona. Gostei muito do texto. Acho que é normal, pressa e tal, precisa só de uma revisãozinha, né? Aqueles muitos esses que aparecem. Eu dei uma ajuda para vocês, eu já fui marcando, depois eu entrego para vocês fazerem a limpeza, a revisão. O que eu tenho a dizer, assim, o texto eu acho que é muito bom de ler. Também a minha curiosidade, uma das minhas curiosidades era em relação a isso, como é que é escrever a 6 mãos, né? Porque também não tem isso, a gente não vê cada um falando, né? A gente vê uma voz do grupo, e isso é muito bacana. Para ser um pouco mais preciso, assim, questão, talvez venha o Bacari fale em particular, mas eu vou só ressaltar aqui, porque assim, está claro no trabalho de vocês, assim, que vocês procuram não se deter a algumas referências acadêmicas,
trabalho, e eu acho que a natureza do trabalho de vocês. Vocês estão abrindo o olhar para fora. E é super natural. Agora, não dá para esquecer o que vocês viveram, que é aqui, né? E o trabalho de vocês, assim, vocês trabalham a ação, né? Exaustivamente, né? Vocês trabalham pensando a ação o tempo inteiro, né? Aí vocês colocam uma notinha de pé de página falando de Stanislavski, né? Ok, falei. Tá lá. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas por que Stanislavski? Eu fiquei pensando, tipo assim, ok, né? Tá lá. Mas eu entendo totalmente a natureza do trabalho de vocês, que é esse olhar para fora mesmo, né? O que eu iria sugerir para vocês, porque a experiência relatada da prática, dos exercícios, das ações, ela é tão rica, né? A gente vê tanta coisa que foi estudada aqui, ali no fazer, que eu acho que só caberia nessa nota de pé de página ser um pouco mais ampla e falar que, a partir de Stanislavski, outros pensadores exploraram o conceito, desenvolveram, pesquisaram, mas como os caras que têm a ver com o que vocês estão fazendo, entendeu? Tem lá o Grotowski, tem lá o Michael Chapman, tem lá, tem, entendeu? Tudo isso eu leio e digo assim, aqui, fazendo tudo ali no trabalho de vocês. Então, que eu sugiro só que essa notinha seja um pouco mais ampla. Para o estudante que está lendo, o estudante que leu o livrinho lá do sei lá quem, um deles, e ele, olha lá, a ação física como está sendo trabalhada daquela maneira. Entende? Então, só engordar um pouco essa nota de pé de página. É bem técnico. Outra coisa, processo de preparação e tudo, como você acha que contribui? Eu acho isso importante. É importante também, na sala de aula, para a gente pensar em fazer o trabalho corporal, né? E vocês estavam falando do desfile, nossa, essa hora quando eu li, né? Meu Deus do céu, Pais vão fazer isso. e aí, como deve ser legal esse exercício, não só para quem está sendo xingado, mas para quem ofende, né? Como, meu Deus, eu fiquei pensando, meu Deus, como é ofender, né? Assim, para falar, como é um exercício potente para todo mundo, né? Esse lugar de se descobrir em várias posições, né? É tanta coisa, eu não vou conseguir falar, mas de tudo. Então, uma pergunta que eu tenho sobre a dança afro, e uma pergunta fácil de responder. Como essa experiência, é claro, que essa experiência está afetando vocês como atores, visivelmente, né? Como está afetando vocês pessoalmente. Primeiro escrever, né? Como foi escrever. Vocês já responderam. Não responderam? Sim. Responde de novo. Foi uma parte que foi complicada. Nossos estresses, aliás, eram na escrita. Era muito mais na escrita do que porque um escrevia e na hora de colar não encaixava e tava igual não, ou isso não é bom, não sei o quê. Porque um escrevia e era revisado pelos outros dois, né? Tipo, eu escrevo agora, os dois revisam, a Camila escreve, os dois revisam, a Andara, a gente revisa. E aí tinha uma parada de apego também, né? Você escreveu aquela parada, não, isso daqui tira, não, isso daqui fica. Então eu escrevi por meia hora pra fazer parada. Tem muito disso. Mas teve uma revisão final? Algum de vocês fez uma revisão final? A gente teve um apoio da tecnologia. Se a gente pegou no som, a gente teve um Gmail, que é um arquivo compartilhado. É um monte. A gente começou a escrever tudo junto, entendeu? Só quando a gente chegou na conclusão. Mas isso só aconteceu no final. No final. Só foi descobrir. Durante o meio foi um quebra-pau danado.
fulano que... É o Google Drive. Alguém está escrevendo lá em casa apagando, dizendo não. Aparece. Era identificado pelo WhatsApp, pela ligação do WhatsApp, com viva voz e digitando, então você vendo o outro mexer e o áudio. Você escrevendo correndo para o outro mexendo, não dá tempo. Sei que sobrou S. Tá bom a vírgula. E era justamente isso que você falou também, que Peraí, agora não posso, ela tá pagando meu texto. Mas era ir no banheiro com desculpa de descarga, foi nada. Era muito perceptível que o texto era escrito por 3 mãos, assim, era muito claro quando a Dandara escrevia, quando eu escrevia, quando a Camila escrevia. Então, essa revisão veio um pouco para isso também, né? Para tornar o texto nosso, assim. Tornar ele maneiro e nosso estresse foi pouco. É verdade, você tem sorte nesse encontro. Mas não vai estressar agora. Da dança afro. A gente começou a fazer exercícios até em sala antes, com todo mundo, com a turma inteira do TCC, deixando também cada corpo, quando a gente fazia um corifeu com a turma inteira, deixando que cada corpo entendia como dança afro, não necessariamente aquele movimento da dança afro, que é assim, não, o que você entende no seu corpo por dança afro. O pé no chão, raiz, então a gente deixava também cada um deixar fluir o que entendia por isso, né? Pela dança afro. Deixar o corpo reverberar o que estava sendo ouvido. Eu que nunca tinha dançado e sabia desde o início que dessa tríade do batucar, dançar e cantar, a dança ia ser o maior problema. Desde o início, quando a gente começou com o coro e corifeu, eu tinha Dandara como espelho. E tentei buscar principalmente essa ligação do pé, que tem muito a ver com a minha dificuldade inicial, que é em relação ao tônus. E isso me colocou no lugar, a dança me colocou num lugar diferente. A Maria também falava que a minha dança era muito tímida, porque por muito tempo eu fiz esportes que me reprimiam, que travavam o meu corpo. E agora eu tinha que expandir ele. E aí essa era a minha maior dificuldade. Então, começando com essa base firme, o meu corpo já se colocou em outro lugar e que foi levado à cena, independente de estar dançando ou não. Pra mim, teve essa coisa do enraizar também, porque eu era muito, apesar de pesar fisicamente falando, eu era muito leve, né? Então tudo era de alguma forma fora do chão, e aí foi uma batalha árdua de botar o pé no chão, aí ficava dando, ficava vindo, bota o pé no chão, e vira pra cá e vira pra lá, prende esse pé quando você vira pra um lado. Teve um dia que a gente teve a visita do professor e ele também falou que sentia. Então isso foi uma coisa, e depois pra mim teve a coisa do Ijexá, que enfim, a pessoa gosta de se desafiar também. E tinha um problema muito sério com essa coisa do atabalhoado, né? E o Ijexá é um toque para orixás da água. Então é tudo mais fluido e mais lento. E isso, de alguma forma, me forçava a ficar em um lugar mais lento e mais atento ao que eu estava fazendo. Então foi um treinamento que eu descobri para mim, que depois foi me afinando, assim, aliás, até essa semana. São coisas que vão ainda, que a gente fazia o trecho daquela cena lá que eu falo de Nanã e que eu saio como Nanã, e que às vezes eu queria terminar logo, me livrar de Nanã, porque ela era baixa, porque ela doía a perna, porque tinha que movimentar o braço, tinha que ser lento, assim. E aos poucos eles falam isso de porque a Dandara tem facilidade com o corpo. Eu penei para conseguir no final cantar dentro daquele ritmo, dançando aquela música. Eles ficaram passando aquilo comigo até eu conseguir, não, tá, você tem que cantar. A Camila e a Vinícius tem que entrar naquela hora, porque senão você atravessa o Ijexá. E o corpo tem que. Foi suave. E a dança também teve um lugar legal no nosso trabalho, que era o lugar que a gente mais se observava, mais apontava as dificuldades,
e mais a gente trocava. Então a gente começou fazendo coreografia, mas muitas vezes a gente dançou em círculo, pra gente se olhar. Isso é um método. Isso é uma possibilidade de método, vocês encontraram de vocês. Vocês encontraram através dessas matrizes uma maneira de vocês trabalharem. E que também é um processo, pode mudar, enfim, isso é interessante. Vocês agora finalizem, que a gente pode abrir para 2 ou 3 perguntas. Então vocês finalizem com a resposta da Mônica, que ela pediu, para a gente poder abrir. Não, para falar do. Não, para falar do. Essa outra pergunta sua. É pessoal e depois a gente pode abrir para. Tá? E aí, se vocês tiverem alguma pergunta? O que mudou foi mudando aos poucos. Primeiro a gente começou com. Não, vou falar comigo, pessoal. Primeiro eu comecei com aquela ideia bem típica mesmo, vamos encontrar nossas raízes. E aí estava sendo preconceituosa, né? Eu comecei de cara de trabalho que tenta refletir o preconceito, preconceituosa. E aí quando a gente encontrou um cara na pesquisa, numa das entrevistas em Santa Teresa, ele falou pra gente assim, ele é super engajado no movimento negro, unificado. Ele virou e para a primeira pergunta, você já praticou preconceito? E ele falou, pratico todos os dias, eu venho todos os dias tentando me livrar desses preconceitos e dessas coisas que vêm vindo em cima de mim cotidianamente. E aí me deu meio que um clique. Se o cara que na teoria tem uma causa muito nítida para ele vive a vida dele em função disso, e diz pra mim que estou fazendo um trabalho sobre a mesma temática, que é preciso eu pensar sobre tudo quanto é tipo de coisa, tudo quanto é tipo de preconceito para viver, para eu conseguir me repensar como uma pessoa melhor, eu não posso começar tentando achar uma resposta, né? E não posso ficar presa a uma resposta que nem, sei lá, quantos séculos, quantos anos não se tem resposta, que antropólogos e mais não sei o quê, tentam explicar ou pela desculpa da miscigenação ou por outro entendimento cabeçudo. Não tem, é uma resposta que está sempre por vir, né? Sempre por chegar. E isso mudou em mim para tentar abrir mais as minhas perspectivas, estar mais aberta às coisas e a entender, a tentar me aproximar mais do outro, porque pela retaliação eu não consigo chegar em ninguém. E uma frase que é muito emblemática, que a gente fala e que virou parte do nosso resumo e do texto de Dandara também, de conclusão, tenho mais orgulho da minha cor, do meu cabelo, do meu nariz. É isso. Bom, pra mim, primeiramente, o que mudou é que desde o início, o que eu buscava, o que a gente buscava, passou a buscar, era trazer isso aqui para dentro da faculdade. E hoje em dia, 4 meses depois, eu percebo que na aula de teatro brasileiro moderno tem gente pesquisando banco de teatro novo. Eu ouço a galera cantando Ijexá no corredor. As pessoas que se identificam com o que a gente está falando, isso é muito forte. Então isso é o que muda primeiramente assim, para mim. Essa sensação boa de ter conseguido trazer isso aqui para dentro. Depois é uma sensação de pertencimento mesmo, tanto a minha terra quanto a minha cor, porque eu não me identificava, eu não me dizia negro, até uma dessas entrevistas, esse mesmo aluno, virar pra mim e falou, você é mó afroconveniente, porque você tá ali no meio termo, né? Se precisar de uma cota, você vai, agora se for pra ser branco, você também é. E foi nesse momento que muitas coisas, a minha indignação e aquela pergunta que eu me fiz na hora, peraí, conveniente pra quem? Pô, só eu sei o que acontece comigo, só eu sei os preconceitos que já sofri, etc. É isso. Agora, em relação ao trabalho de ator, basicamente essa busca pelo tônus, que veio não só a partir de todo o estudo e a dança afro e tudo mais, mas
esse tônus veio com engajamento, veio com esse lugar de responsabilidade pelo que eu estou falando. Basicamente isso. Eu fui vendo que esse trabalho também, ele não fala sobre o negro, ele fala sobre diversos tipos de preconceito. Eu fui vendo isso, existe um preconceito contra o negro, mas existe contra o gordo, existe contra o deficiente físico, existe contra a mulher. E a gente só liga a televisão e a gente só vê, a gente vê umas coisas bizarras. A gente vê matar um cara porque ele é homossexual, você vê um cara apanhar porque ele é travesti. E aí, esse trabalho me fez abrir os olhos para todos os tipos de preconceito, sabe? Para ter indignação contra todo e qualquer tipo de preconceito. Por que você não vai aceitar uma pessoa porque ela gosta do mesmo sexo? Por que você vai recriminar uma pessoa porque ela é aleijada? Eu acho que esse trabalho me trouxe isso, assim. Aceitação, aceitar o outro e gregarismo, agregar. Realmente não somos todos iguais e nem vamos ser. Vamos respeitar as diferenças das pessoas. Isso é a coisa mais legal. Que maneira se fôssemos todos iguais. Isso é um saco. Isso é um saco. Insuportável. Tem uma coisa legal, um momento também do nosso trabalho que me abriu os olhos, assim, foi quando, eu acho que a Dandara ainda nem estava com a gente, eu e a Camila a gente apresentou, um colega nosso aqui da faculdade, Valder, ele falou, cara, eu não sou negro, mas esse trabalho me pega porque eu sou caipira. Eu acho que vocês falam de absolutamente tudo, assim. Eu me enxergo no que vocês estão falando por ser caipira e morar no Rio de Janeiro. E outra parada legal do nosso trabalho é esse conceito de gregarismo que a gente pegou pra gente. E o nome do nosso trabalho era Quenda. E aí no último dia, sei lá, uma outra amiga nossa, que era daqui da faculdade, ela postou uma parada na internet que falava do Umbuto, né? Que tem diversos significados em várias línguas africanas, como humanidade, que é mais falado normalmente, mas o que a gente viu na hora era eu sou porque nós somos. Esse trabalho foi absolutamente isso, assim. A Camila não faria isso sozinha, a Dandara não faria isso sozinha, eu não faria isso sozinho. A gente encontrou esse gregarismo, esse lugar de se ajudar e caminhar juntos para conseguir alguma coisa. É isso. Olha só, dá tempo, são 10 para as 4, a gente tem um outro TCC às 4 horas. Mas eu vou abrir para uma ou duas perguntas, a gente vai ser bem assim, só para fechar, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Posso fazer? Tá, e aí vocês também respondem, então 2 perguntas, tá? Então só responde, tá? Olha só, eu não é nenhuma pergunta, é um comentário de dizer que foi assim, um enorme prazer, aprendizado, estar perto um pouco do trabalho de vocês, eu me emociono de falar isso, de ter acompanhado, de ter vivido e me sentido também passar por tudo que vocês transmitiram, porque minha raiz negra é menor, mas também existe, mas por outros motivos eu também já passei por essas histórias. E ter podido fazer disso um entrelaçamento com os meus estudos, com as minhas pesquisas, ter tido Camila na aula de espaço cênico, aproveitar também os enredamentos que vão acontecendo, isso é a forma que eu acredito que a educação existe. Então, como o Bacai também estava dizendo, eu faço, professor de um programa de pós-graduação em educação também não é, e vou ficar muito feliz de levar vocês para se apresentarem lá, interagir com o pessoal das artes visuais sobre o programa de educação também, educação para o meio das artes, a própria arte é educativa, né? Então acho que esse trabalho tem que ser apresentado muito, em muitos lugares, tem que ser vivenciado, né? Mais do que apresentado, em todos os lugares, e agradecer por ter podido participar e ver um pouquinho das ideias serem cruzadas até nas trajes de vocês. Deixa ele perguntar. Eu identifiquei 3 povos, 3 nações: Banto, Ijexá e
vocês navegaram por esse universo, foi bem legal, né? Porque vocês foram no começo, no meio e no fim, né? Porque os povos chegaram, Banto primeiro, Ijexá na metade e Yorubá, no final, ficou mais famoso na Nação Rei. Achei muito legal. E eu queria saber como que vocês chegaram à escolha de Nanã, Oxumaré e Oxum, que são os deuses da criação e deuses da vida. Então, a gente tinha um livro que era a Mitologia dos Orixás, que é um amarelinho que tem vários, que é quase um clássico, né? E aí a gente foi lendo. Eu, a princípio, já tinha essa questão de me incomodar com essa rotulação de corpo e tal, porque em tonalidade de pele eu sou mais clara, mas não me via como menos negra, sabe? E aí eu queria entender isso, falava de cor e lendo um mito, cheguei a Nanã e falei, porque a gente está falando de essência, não essa essência... Isso é chatice minha, vai. Não, mas é legal a gente pensar, no sentido de criação lá do barro, entendeu? E aí eu falei, cara, eu tenho que ser Nanã. Porque Nanã é a mulher que veio para falar disso, não só ela, mas como o útero do universo e tal. Eu já tinha feito um trabalho antes aqui, que era de performatividade, que era na antiga universidade, que falava, era Iemanjá o título dela, que era a partir do elemento de água com terra. E de alguma forma isso ficou em mim, sabe? Depois, olhando para trás, foi completamente intuitivo, mas eu comecei a perceber. A gente teve contato com alguns pais de santo da Orixá, e isso ajudou muito a gente. Temos um representante de uma nação que foi importante, que é da Sanji, aqui, Demos de Paula, obrigada, que também dava uma certa consultoria pra gente, explicando essas coisas. E foi se dando. Não foi, vamos pegar esses 3 orixás que falam sobre coisas do inconsciente. E aí foi rolando, foi de pouquinho em pouquinho. Aí tinha Nanã, aí veio o Oxum. Eu trouxe Quendo, eu sempre gostei dessa música. Eu falei, meninas, olha que essa música, a gente podia cantar ela nesse momento. No meio do perfil, né? Que a gente lavava lavava a roupa cantando essa música, porque eu falei, olha, né? Eles gostaram dessa música. Aí depois a Tati veio aqui e a gente já tinha modificado o lugar, né? Porque a gente foi fazendo colagens. Aliás, essa também foi uma parte muito difícil. A gente tinha a estrutura da pré-banca, consegui desfazer a estrutura da pré-banca, que era reduzida, né? E aí a gente mudou essa música de lugar. Aí a Tati Henriques, que fez essa tese, Raízes e Rizomas, ela veio falar pra gente por que nessa hora, no chão, vocês não fazem essa representação de Oxum? E aí fazem a dança. A gente já tinha uma noção da cachoeira e tal, do mito da cachoeira. Mas por que vocês... aí ela ensinou pra gente a maneira, né, as ações. Ela foi dando imagens a vocês. Falava, a gente tinha um rio e ela se banhava, né? A gente lavava a roupa. Vai se enfeitando. Vai se enfeitando. E Quendo olha, né? E depois a gente foi, inclusive o Max que conseguiu esse significado pra gente, que Quendo era olha. Aí depois vieram outras pessoas falando que Quendo anda, Quendo não sei o quê. E aí foi com a cabelo. Aí alguém falou, Quendo é cabelo. Quendo é cabelo. Aí a gente, olha que coisa. A gente já estava fazendo uma coisa que a gente nem sabia tanto, mas que vai se... Olha só, eu sei fazer a parte chata. Aqui a gente tem uma defesa às 4 horas. Vocês vão ficar conversando, a gente vai se reunir agora, vocês podem ficar conversando. E amanhã a gente vai repetir esse TCC às 8 horas, vai encerrar com esse TCC, porque muita gente não pôde vir. A gente tinha uma eletiva, inclusive os alunos da eletiva não conseguiram assistir por causa do horário. Então amanhã vamos finalizar os TCCs, tem 3 TCCs, às 8 horas vocês podem convidar os amigos e vai ter uma apresentação extra desse TCC, só com a apresentação, tá? Às 8 horas ali, tá bom? A gente quer nos retirar só e vocês podem continuar conversando que eu vou voltar. Chame os amigos pra voltar. Eu
verdade, não. Mesmo assim. Não começou ainda. Acho que eu devia ter arrumado antes, eu tava concentrando. Xixi, ó. Daqui depois, obrigado. Ah, tá ali. Não é nada disso que eu tinha planejado. Tá dando chegar lá. Depois eu explico. Vamos comentar no ar então, falar. Agradecer a presença de vocês. Antes de começar. Muito obrigado. A galera que a gente estava junto, tudo no processo, os nossos colegas. Muito bom estar chegando aí no fim do processo e uma cena. É sério isso. E meninos, verdade, será que tá arranque no vivo? Mas todo mundo que ajudou a gente a chegar, terminar essa cena. Terminar não. É legal. Acho que eu falo depois, na hora da defesa.